E aí, galera da igreja de segunda-feira, estamos aqui de novo para compartilhar uma palavra com você, para edificar você no Senhor, né? Hoje eu queria falar um pouquinho, uma palavra breve, mas para que você se alimente um pouco do verdadeiro alimento que é Cristo, né? Que é Jesus. Eu queria falar um pouquinho sobre a pureza e a simplicidade de Jesus, né? Às vezes, em meio às crises, às adversidades, nós perdemos a simplicidade e a pureza. Hoje eu queria aqui, como um profeta, te alertar para que nós não saíssemos desse fundamento que é a pureza e a simplicidade que Jesus é, né? O evangelho, por mais que pareça complicado, por mais que a religião, nós homens, queremos aí enfeitar, criar situações, o evangelho é algo muito simples. Hoje eu queria alertar você sobre esse perigo de nós tornarmos algo simples complexo por causa da nossa complexidade, né? Mas que você pudesse olhar para Jesus, pudesse olhar para a pessoa de Jesus e que você conseguisse então viver essa simplicidade que é o Evangelho de Jesus, né? Então eu queria começar com você, o Salmo 119, o verso 130, ele diz o quê? Eu vou ler aqui para você, ele diz assim, ó: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples, né? Então é a palavra de Deus que é a luz que dá entendimento para que a gente seja simples, né? Às vezes nessa hora muitas ondas, muitas vozes, muitos gritos, muitas coisas estão vindo sobre nós, mas é a palavra que dá entendimento para o simples, né? Eu gosto muito de falar quando Jesus é levado no deserto e Jesus é tentado ali, né? As respostas de Jesus, todas elas, se você pegar, são respostas que estão na palavra de Deus. Jesus fala: está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, não adorarás outro Deus, né? Então, você vê que Jesus vence ali aquela tentação e vence ali aquelas palavras de Satanás através do quê? Através da palavra de Deus. Jesus é simples, mas vence, né? E nós vamos estudar aqui um pouquinho, você vai ver que a serpente, na astúcia dela, ela engana Eva naquele momento. E estava escrito, Deus tinha dito para Adão que ele não poderia comer da árvore do conhecimento e do mal. Certamente ele morreria. Ela poderia dizer, certamente está escrito, se eu comer dessa árvore eu morrerei. Mas não foi isso. E muitos de nós hoje estamos talvez nos alimentando de uma comida muito gostosa, mas que não é simples e que nem está escrito. Isso faz com que a gente se perca do caminho. Isso faz com que a gente se perca da simplicidade que é o Evangelho. Então eu gostaria de ler com você alguns versículos e te alertar a isso. Não vamos sair da simplicidade. Não vamos nos desligar do princípio. Às vezes muitos de nós queremos, vamos dizer assim, dar cara para a nossa experiência, fundamentar a nossa vida com Deus em assuntos, em pessoas, em eventos, em avivamentos, em histórias que aconteceram. Mas o Evangelho ele precisa estar fundamentado em Cristo. A gente tem que ir para o princípio, a gente tem que ir para a primícia, a gente precisa sempre estar ligado naquilo que fundamenta o cristianismo. E o cristianismo tem que ser fundamentado na pessoa de Jesus Cristo, na vida dele, no caráter dele, nas ações dele, nas atitudes dele e na vida dele. Então, no meio da caminhada, no meio da luta, a gente começa a se apartar da simplicidade. A gente começa a querer buscar as coisas mais complexas, aquilo que falaram, aquilo que disseram. E cuidado, Satanás ele é especialista em mudar um pouquinho só a verdade. E às vezes você sai da verdade só um pouquinho, mas esse pouquinho pode levar você para bem longe de Deus, né? Então hoje eu queria dizer isso para você. Não nos apartemos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Eu queria ler com você no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, ele diz o quê? Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também sejam corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que é em Cristo. A gente teme, eu temo como pastor, pela minha vida, pela sua vida que está me ouvindo. Igreja de segunda-feira, meus irmãos, você que está aí atento, assistindo esse pequeno vídeo, eu temo que a gente se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. O Evangelho é muito simples. As coisas de Deus são muito simples e a gente fica pensando, será que é só isso? Não tem algo mais? Eu sempre digo que o Evangelho, o cristianismo, ele é um bolo de fubá.
para comer o bolo de fubá tem que ter fome, tem que querer. E a gente fica colocando recheio, coloca a calda de chocolate, o creme de leite, o leite condensado, a gente vai inventando, vai inventando. Quando você vê, você perdeu o sabor do fubá. E você está longe do que é um verdadeiro cristianismo. Então aqui, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, ele fala o quê? Eu temo que você se aparte da simplicidade que é em Cristo, sendo enganado pela astúcia da serpente. E eu queria mostrar para você como que foi o engano da serpente com a Eva, né? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis para você ver como foi que aconteceu e para você poder entender o que pode nos tirar da simplicidade de Jesus, né? Se você for avaliar, eu vou ler alguns textos só para poder fundamentar. Quando Deus cria ali o jardim do Éden, que ele vai colocar o homem, no verso 8 fala assim, plantou Deus um jardim, né, no Éden, na direção do Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis e de boas para alimento, né? Então Deus fez do solo brotar muita árvore que dava comida boa, comida bonita, que sustentava, que era gostosa. Eram muitas árvores. Aí a Bíblia diz que ele também colocou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas havia muitas árvores boas para se comer naquele lugar. E havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, só para você entender um pouco essa questão da criação e como que a serpente tirou a Eva da simplicidade, tirou o Adão da simplicidade. E hoje não é diferente. A mesma estratégia é usada hoje, que é nos tirar daquilo que é simples, daquilo que é Cristo, daquilo que é puro e daquilo que é verdadeiro. Então eu queria que você prestasse atenção nisso. Aí diz assim, ó, no capítulo 3, né, de Gênesis mesmo, ali na queda do homem, o que diz a palavra de Deus, né? Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que astúcia, não comereis de toda a árvore. Deus não disse que era para não comer de toda a árvore, não tinha muitas árvores frutíferas, Deus não tinha feito brotar muitas árvores, sim ou não? Tinha. Ele não disse que de toda a árvore, ele disse que só da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha como Satanás trabalha. Talvez você está me ouvindo agora, né? Talvez não estão tirando você da simplicidade do Evangelho. Ah, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Ah, mas olha, você pode ser feliz, você no mundo, no pecado. Entendeu? Tira a simplicidade que é o Evangelho. O Evangelho não é um conjunto de regras, não é um conjunto de normas. Jesus não veio aqui para dizer o que nós não temos que fazer, mas sim o que temos que fazer. Porque toda lei se resume o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é no que nós não devemos fazer, mas no que nós devemos fazer. Que é a prática do amor, a prática das boas obras, a prática da justiça. Né? Você que está me ouvindo, que é um cristão, sabe, não é o que você não deve fazer, mas no momento que você começa a fazer o que Jesus mandou, automaticamente você já deixou de fazer aquilo que não é para fazer. É automático. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então veja bem, será que a serpente não está nos tirando da simplicidade? Nessa pergunta você vê a astúcia dela. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Né? Você vê que já começa a mudar, não pode nem comer nem tocar. A coisa começa a criar uma situação de engano, para que Satanás possa de fato tirar o foco e o projeto que Deus tinha ali, para que os primeiros, vamos dizer assim, que foram criados, que foi Adão e Eva, né? E aí continua, né? Porque Deus sabe que no dia que dela comer, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Hoje muitos de nós sabemos, né, da simplicidade do Evangelho, e como o diabo tem tentado entregar poder para nós, entregar brinquedos para nós, coisas para nós, para que a gente se aparte da simplicidade, que é a obediência ao Evangelho. E ele continua, vendo a mulher que a árvore é boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore tinha um fruto desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, que também comeu. Veja que interessante, né?
Você vê que as coisas que a serpente vai trazer para nós hoje não são desagradáveis, não são coisas ruins, não são coisas que você vai dizer, ai, não gosto, ai, isso aí é do diabo, tá vendo? Isso aí é coisa do mal. Não, são coisas que aparentemente vão parecer prazerosos, vai te dar poder, vai te dar honra, vai te dar status, você vai gostar, né? Mas a Bíblia fala, cuidado para você não se apartar do evangelho simples, das coisas que Jesus é, de quem ele é. E veja que interessante, ó, abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam nus. Aqui que eu quero fechar com você, né? O que é abrir os olhos? Eles já não estavam nus antes, se você ler o texto lá atrás, eles já estavam nus. Agora eles perceberam que estavam nus, né? Então qual que é o grande perigo? O próprio nome da árvore já diz a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é os olhos abertos hoje? O que nós buscamos tanto? A gente quer conhecimento, a gente quer saber tudo que Deus vai fazer amanhã, a gente já quer a resposta de Deus para ontem, a gente está ansioso para saber o nosso futuro. Esses olhos abertos é essa ansiedade que o homem tem por conhecimento, por saber, por tentar aguir com Deus, descobrir a vontade de Deus, o querer de Deus para a sua vida. Ao invés de ficar o quê? Na obediência. Ao invés de ficar desfrutando de uma vida simples que Deus tem para você. Então, não se aparte, meu irmão, da simplicidade que é em Cristo. Não queira que os teus olhos se abram para saber tudo o que vai acontecer. Simplesmente obedeça. Hoje, para nós obedecermos uma direção de Deus, a gente quer saber por que eu vou obedecer. Aonde que está? Quem que escreveu? Né? A gente quer que os nossos olhos se abram para nós obedecermos. E obediência é obediência porque você sabe que Deus é bom. Se Adão e Eva tivessem obedecido, com certeza eles estariam até hoje no paraíso e nós também estaríamos. Então fica uma palavra para você. Não se aparte da simplicidade. Não queira ter todos os seus olhos abertos. Não queira conhecer toda a vontade de Deus. Não queira saber o que vai acontecer, o que não vai. Fique no simples. Fica na obediência. Fica aprendendo com Ele. Aprenda a ser como Ele é, amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa. Não saia da simplicidade. Simplesmente obedeça. Eu tenho certeza que isso vai trazer para você segurança, paz e com certeza uma vida extraordinária. Bora lá, não nos apartemos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Grande abraço, ótima segunda-feira para você.